Aqueles solos que estão mais próximos da areia, que tem permeabilidade maior, eles vão deixar a água escoar mais rápido, vão ter maior permeabilidade. E aquele solo mais próximo da argila, a água vai escoar muito lentamente. O coeficiente de permeabilidade é menor, então a velocidade de água vai ser mais lenta. Então dá para vocês entenderem como é importante o tipo de solo na influência no regime do rio. Porque se o solo é muito permeável, aquela água vai infiltrar rapidamente, vai escoar rapidamente, o lençol freático vai descer rápido, a água do rio é drenada rápida para o mar. E o rio, na época de estiagem, fica com muito pouca água. E se o solo tem boa capacidade de retenção de água, vai menos água para o rio, mas essa água vai o ano inteiro, que ela fica mais retida na bacia. Então o ideal não é nem você ter solo muito permeável, nem muito impermeável. É o ideal meio termo, é o solo tipo barro, onde a permeabilidade é média, porque ela não permite a drenagem muito rápida da água, mas ao mesmo tempo ela não segura muito a água tem uma certa velocidade, então você consegue manter uma água escoando e manter os rios alimentados o ano todo. Você tem a parcela de evaporação, né? Quando o nível do lençol freático ele atinge a superfície do solo, você tem caracterizado aqui, por exemplo, se o lençol freático atinge a superfície do solo, você tem ali brotando uma fonte. O que é uma fonte? É uma água subterrânea que está brotando do chão. Por isso que a água da fonte é uma água pura, que a água subterrânea é uma água filtrada. A água de um rio tem muito mais impurezas porque ela carrega mais material em suspensão pelo escoamento superficial e por aí vai. Todos esses conhecimentos são importantes para você entender o ciclo da água, que acaba fechando, a água toda vem para o oceano, evapora e volta a água toda a vir para o nível de condensação, como a água de condensação formando as nuvens e o ciclo se fecha. Eu vou focar então mais aqui os capítulos para os sistemas ambientais que são mais importantes, que é precipitação e águas superficiais dos rios principalmente. Então vamos começar com a precipitação pluvial. Obviamente, eu não vou ensinar padre a rezar missa, vocês conhecem isso melhor do que eu, então você na realidade vai medir a quantidade de água que está se precipitando, né? Então você vai usar os pluviômetros, né? Então aqui tem as estações climatológicas, que você pode medir chuva e medir vários outros fatores de umidade do ar, direção do vento, evaporação, radiação solar, para você ter uma ideia climatológica da região dentro da análise que você está fazendo, que é influenciado pelos fatores ambientais, como eu falei, né? Se você tem muito desmatamento, isso vai influenciar na climatologia, por isso você tem que medir esses dados para dar subsídio para a análise ambiental daquela problemática, né? E esses dados dessas estações automáticas, você pode, hoje em dia, modernamente, conectá-los em diferentes locais, através de satélite, ter esses dados em tempo online, né? Eu fiz meu curso de pós-graduação na Noruega em 1985, já naquela época, eles já faziam medições lá na Noruega, online, lá na França Central, ficava em Paris, e mediam dados lá na região do Mar do Norte, né? Já naquela época, tudo por satélite, em online. Então, quando vinha algum evento extremo, eles já tinham essa previsão. Então, isso modernamente, né? Está muito mais aguçado. É lamentável o que aconteceu na região serrana. Você vê, hoje em dia, aquele furacão que deu nos Estados Unidos, todo mundo já sabia com antecedência, todo mundo já saiu do local, já se protegeu. Então dá aquele evento extremo e ninguém morre, o óbito é muito pequeno, como tem na Austrália a mesma coisa com as enchentes, e na região serrana esse descaso que ocorreu aqui, né, com os dados disponíveis, mas não adianta você ter dado e botar o dado na gaveta, não adianta. Esses dados você tem que coletar o dado, interpretar, usar para fazer um diagnóstico ambiental, não só para prevenir as tragédias de mortes, mas também para embasar as soluções de engenharia para controlar aquele evento extremo. E aí, obviamente, a estação de recepção em diferentes pontos você pode conectar, né, e ter os dados de medição e quais são os parâmetros que você usa para a precipitação. Você vai medir a altura de chuva que se precipita, né, dentro do intervalo de tempo. Então, os parâmetros principais que você usa de dados pluviométricos é a altura de chuva, duração de chuva, que é o tempo que demorou para chover, o período chuvoso, né? Se choveu uma altura grande num período curto, então é uma coisa. Se choveu uma chuva grande num período longo, é outra coisa.
Aí entra um outro parâmetro na análise da precipitação, que é a intensidade de chuva, que é a relação entre a altura de chuva e a sua duração, tá? Então, todos esses fatores você vai usar. E, obviamente, você vai fazer um registro contínuo. Com o equipamento que você tem hoje em dia, você tem um registro contínuo, aí você já tem como fazer esses dados pluviométricos, já estão acoplados a software, que ele já te dá direto a análise gráfica da precipitação e os valores das intensidades, né? E aqui, somente alguns tipos de gráfico. Como chuva, depende do intervalo que você está tirando, eu botei isso aqui para vocês avaliarem diferentes formas gráficas de avaliar uma mesma medição de chuva. Então, por exemplo, se você está usando o tempo em minutos, né? Digamos, de 20 em 20 minutos é o tempo, aí você choveu durante, por exemplo, essa primeira hora que não choveu nada, aí de 20 a 40 minutos choveu 1 milímetro, de 40 a 60 minutos choveu 4 milímetros, você teria esse tipo de gráfico de barra com chuva de 20 minutos. Se você for considerar essa mesma chuva com um tempo de 60 minutos, o gráfico já vai ser esse, em 60 minutos choveu 1 mais 4, choveu 5, então o gráfico de barras é esse, certo? Então, depende do tempo que está considerando, você vai ter um gráfico diferente, um hietograma diferente, o tempo que você utilizou. Agora, você pode, se você for pegar essa chuva e fazer de forma cumulativa, você vai acumulando a chuva e somando o que deu antes com o que deu depois, vai somando. Então, você vai ter um gráfico crescente, onde quando você tem um gráfico horizontal, é que não choveu naquele período. Aí começou a chover, aumentou, então é um gráfico cumulativo. É uma outra forma de você analisar um hietograma, que é o gráfico de chuvas. Você pode analisar, se você fizer uma análise agora temporal, se você for analisar um período de meses, então ao longo de um ano hidrológico, por exemplo. O que é um ano hidrológico? O ano, não é o ano de janeiro a dezembro, não é o ano do calendário. O ano hidrológico é caracterizado pelo início do período chuvoso até o final do período de estiagem, que é onde ocorre um ciclo hidrológico, né? Que então você tem, como eu falei, um ano hidrológico tem 4 a 5 meses de período chuvoso e 7 a 8 meses de período de estiagem, entendeu? Quando acaba o período de estiagem, começa o período chuvoso do ano seguinte, por aí vai. Então você define um ano hidrológico. E esse ano hidrológico não é igual em todas as cidades do planeta. Cada região tem o seu ano, por isso você tem que medir, né? O monitoramento ele é fundamental para você poder fazer a avaliação. Então aqui, se você faz um hietograma mensal dentro de um ano hidrológico, você vê bem claramente, olha o ciclo hidrológico aqui funcionando. Aqui está o final do período de chuvoso do ano anterior, do período de estiagem. Aqui começou o período chuvoso, ó, nesse mês aqui. Ó, teve o pico da chuva, aqui começou a ter a curva de recessão do hidrograma, ainda está no período chuvoso, e aqui voltou a estiagem. Então aqui dá para você ver bem claramente por esse hidrograma com dados medidos de chuva, que o período do ano hidrológico começou aqui nesse mês e terminou aqui nesse mês. Você vê bem claramente com o dado de chuva que você mediu. Agora, se você for medir ao longo dos anos, ano 1, ano 2, ano 3, aí você vai somar todas as alturas de chuva que deu num ano, aí bota aqui. No outro ano, aí você vai vendo o trem de anos hidrológicos para saber a quantidade de chuva que se precipitou. Aí você vai saber qual é o trem de anos úmidos, o trem de anos médios e o trem de anos secos. Isso para o Nordeste é fundamental, que no Nordeste do Brasil, não sei se vocês sabem, nós temos um problema de seca aqui no Nordeste, e no Arizona, e no Nordeste é clima semiárido, no Arizona é clima desértico, lá não tem falta d'água. No Nordeste chove 750 milímetros animais, no sertão do Nordeste. No Arizona chove 250 milímetros, lá não tem falta d'água. O problema aqui é que a chuva aqui no sertão do Nordeste é mal distribuída. Você tem, então, fica vários anos sem chover, mas quando chove, a água vem que vem, entendeu? Então, aí dá enchente. Então, seria muito mais inteligente se nós tivéssemos uma gestão ambiental na época de chuva para você segurar essa água o mais possível na bacia e infiltrar para reter a água no reservatório da natureza como forma principal de combater a seca. Mas o que os nossos gestores fazem para combater enchente, para combater seca? Constroem açude e vão fazer a transposição do São Francisco, né? E deixam a bacia toda degradada, como está lá, ao invés de serem inteligentes
e aumentar a retenção de água de chuva, e isso não está acontecendo. Então, por exemplo, nós estamos com um problema de seca agora no Nordeste, no Sertão, e quando começar a chuva, vocês vão ver, já é uma previsão que eu estou fazendo agora e que vai acontecer. Você vai ver no Jornal Nacional aquela calamidade pública que tem no Nordeste. Aí eu pergunto para vocês, o problema do Sertão do Nordeste é falta d'água ou falta de gestão? Vou deixar isso como interrogação para vocês depois pensarem. Bom, vamos falar agora sobre a água superficial. Isso aqui é a água da chuva, que é uma das partes do ciclo hidrológico. Eu vou, porque o nosso tempo é curto, e a parte mais importante dos sistemas ambientais, como é a precipitação e a água dos rios, vamos ver então a água dos rios, né, que é a água que nós usamos. Nós usamos a água do rio para dimensionar obra de controle de enchente, em função das enchentes que os rios têm. Nós usamos a água dos rios para dimensionar a barragem para produzir energia hidrelétrica, não é verdade? Nós usamos a água do rio para fazer irrigação, para a produção de alimentos. Então, isso é fundamental, esse dado hidrológico, para dimensionar. Nós usamos a água do rio para fazer o abastecimento da água das cidades, né? Não é essa água que eu vou beber, não. Essa água aqui vem da água de uma fonte, água mineral, que faz parte do ciclo hidrológico também. Então, o que é a bacia hidrográfica? A bacia hidrográfica, ela então é a unidade fisiográfica onde a água vai se distribuir. Eu não vou nem detalhar a parte de precipitação, né? Mas, só para complementar essa parte de precipitação, a precipitação, você tem dois tipos de estudo de precipitação. Você pode usar a precipitação em relação às chuvas intensas, que é a distribuição pontual da chuva com grande intensidade. Aquela chuva vai gerar enchente naquele ponto. Então, isso é muito importante para nós engenheiros, para eu dimensionar as obras de controle de enchente. Então, por isso, gente, que não tem enchente sempre no mesmo lugar, no mesmo ano. As enchentes que assolam o Cefete não vão se dar sempre no mesmo ano, aqui, quando o Rio Maracanã transborda. Às vezes tem anos que ela é mais intensa aqui, tem anos que ela é mais intensa lá em Niterói, tem anos que ela é mais intensa lá em Angra dos Reis, outra na região dos lagos, como em Silva Jardim teve um transbordamento. Por quê? A intensidade de chuva, a chuva é um processo aleatório, randômico. Então esse é um tipo de análise de chuva que a gente faz, é a chuva pontual, onde você vai analisar problema de enchente com as chuvas de maior intensidade, e a partir dessa análise de precipitação você vai dimensionar o sistema de drenagem para captar essa água e proteger a cidade contra enchente, dimensionar as obras de engenharia, como barragem de cheia, os piscinões, que é o que eles querem fazer aqui, né? Inclusive, professora Cristiane, se houver interesse do Cefet, que aí é um assunto mais amplo do que hidrologia só, lá pela UERJ eu fiz um trabalho de diagnóstico do Rio Maracanã, né, que é o rio que gera da bacia da Praça da Bandeira, onde passa o Rio Maracanã, apontando as causas das enchentes na região e apresentando soluções para as enchentes aqui na região, onde o Cefet está no coração, a UERJ também está. Então, havendo interesse do Cefet aqui numa palestra lá no auditório, chamando os alunos do curso de graduação em ambiente e os alunos aqui para fazer uma abordagem sobre as enchentes na bacia do Rio Maracanã, eu vou mostrar as fotos, a inspeção que eu fiz na bacia e o que a gente está propondo até mesmo para o Cefet ser um parceiro aí para discutir os problemas das enchentes, que ele é o que mais sofre aqui quando o rio transborda. Então fica feito o convite, né? Então esse é um problema da chuva intensa. Agora, na análise de chuva você tem um outro tipo de análise que você faz, que é a distribuição espacial da chuva. Aí a tua preocupação não é para controlar enchente, é a preocupação que você tem para avaliar os deflúvios pluviais. O que é isso? Todo o input de água que eu vou usar para esses fins que eu falei, para abastecimento da água, para irrigação, né? Eu dependo de chuva, concorda? A água tem que cair para o rio ter vazão. Por isso que a água vai baixando, quando chega na estiagem, está no nível mínimo, aí começa a chover, o rio sobe, todo mundo fica mais tranquilo, que não vai ficar com falta d'água. Então, eu preciso saber como é que se distribui a chuva espacialmente para avaliar o deflúvio pluvial, para saber qual é a quantidade de água que se precipita, para poder saber qual é a disponibilidade hídrica que eu vou ter naquela minha bacia hidrográfica. Isso eu posso fazer com uma análise de chuvas distribuídas espacialmente. É uma outra análise que nós utilizamos para poder avaliar a disponibilidade hídrica, já que toda a água vem da precipitação. A água útil que a gente usa, a água doce,
e a gente poder avaliar. Não adianta eu querer puxar daquela minha bacia mais água do que a bacia tem, do que ela está fornecendo de água. Por isso que eu tenho que ter essa também análise espacial de chuvas, não só análise pontual. E essa análise, e a chuva vai se transformar em água, vai ser manejada pela bacia hidrográfica. Então, o que é a bacia hidrográfica? É a unidade fisiográfica que recebe água de chuva e vai trabalhar aquela água, e a consequência desse trabalho que a bacia hidrográfica fizer vai repercutir na vazão do rio, certo? Então, hidrologicamente falando, se você quer avaliar a hidrologia, primeiro você tem que medir chuva, mas não adianta só medir chuva para garantir que você vai ter água. Você tem que saber como é que essa água se distribui na bacia, ou seja, essa bacia está bem protegida, com bastante florestado, tem boa infiltração, você vai ter menos enchente, mais infiltração. Então, na época de enchente, a vazão do rio vai ser menor, vai ser mais controlada, e na época de estiagem, que não chove, o rio vai ter mais água, porque a água ficou retida na bacia. Se aquela tua bacia hidrográfica, aquela unidade fisiográfica que recebeu aquela chuva, ela está toda degradada, desmatada, né, com lançamento de esgoto, de lixo, essa chuva, quando ocorrer, vai lavar essa bacia toda, vai jogar isso para onde? Vai tudo para o rio, e o rio fica todo sufocado, assoreado, a beira do rio morre, as enchentes começam a acontecer, né? E o solo, aquele humus que eu falei, que é uma esponja d'água, ele é carregado também, porque se tirou a floresta. Então, na época de chuva, você tem assoreamento do rio com transbordamento e enchente, e na época de estiagem, o rio vai tendo cada vez mais água e o solo vai ficando desertificado. É isso que eu vou mostrar aqui. Olha, aí nós temos aqui a primeira parcela do que eu comentei com vocês. A precipitação é o input da água, é a chuva. Então não adianta você falar em bacia hidrográfica, a água chega através da chuva, por isso que a chuva é fundamental. Aí ela cai na bacia hidrográfica, olha que legal. A gente chama de bacia hidrográfica, mas se você for analisar semanticamente, parte da água infiltra e vai alimentar a água subterrânea, que é o lençol freático, né, que alimenta o rio. E parte da água vai para o escoamento superficial, também vai chegando no rio no período chuvoso. Na época de estiagem só tem alimentação subterrânea, certo? Mas para essa figurinha você vai ver que a quantidade de água subterrânea é muito maior que a água do rio. Gente, um rio nada mais é do que um lençol freático aflorante. Quem alimenta o rio é o lençol freático. Então, a disponibilidade hídrica de água doce, da água subterrânea, é muito maior do que a água superficial, do que a água dos rios e dos lagos. Deu para vocês entenderem por essa figurinha? Então, a principal gênese na formação dos rios é a água subterrânea. Então, aí entra o conceito de bacia hidrográfica e bacia hidrogeológica. O que é a bacia hidrogeológica? Semanticamente falando, o principal conceito de formação do rio é da bacia hidrogeológica, que é formada pelos divisores de água subterrânea. Então, é a linha de caminhada da água subterrânea está aqui, é ela que vai alimentar, é o principal alimentador do rio. E você tem a bacia hidrográfica, que é delimitada pelos divisores de água geográficos, que é o topo do morro, certo? Que vai pegar a água do escoamento superficial que vai alimentar o rio. Então, semanticamente falando, qual é o termo mais correto para se falar em gênese de rios, em formação de água do rio? O termo mais correto é bacia hidrogeológica, porque é ela que vai formar a água subterrânea, que é o principal alimentador de água do rio. A bacia hidrográfica vai pegar mais o escoamento superficial. Então, se você for plotar aqui está um rio, aqui está um afluente, tem um subafluente, e for plotar o limite da bacia hidrográfica é esse limite cheio, e o limite da bacia hidrogeológica é esse limite pontilhado. O conceito mais correto é bacia hidrogeológica. Como, para eu delimitar a minha bacia hidrogeológica, eu preciso fazer sondagem, é muito mais caro fazer sondagem de toda a minha bacia para delimitar a minha bacia hidrogeológica, é inviável. Então, como a bacia hidrogeológica é muito próxima da bacia hidrográfica, é um termo hidrológico comum nós utilizarmos como a unidade fisiográfica que produz aquela água, a bacia hidrográfica. Então, toda a água que cai, se precipita sobre a bacia, que tende a escoar superficialmente e gerar vazão do rio, é essa água que a gente vai considerar como a unidade fisiográfica para gerar as vazões nos rios. E aí, em termos da distribuição da água do ciclo hidrológico, na água dentro da bacia hidrográfica, você vai ter a formação da água que infiltra, formando o lençol freático, que vai alimentar os rios, né?
Aqui reina a superfície atmosférica na superfície do lençol freático, e aqui a zona de aeração do solo. Aqui, como eu falei, vai ter a franja capilar acima do lençol freático. E nas zonas de recarga mais afastadas dos rios, há também um outro tipo de lençol, que a água se acumula entre camadas impermeáveis, pode ser argila e rocha, por exemplo, e essa água se acumula formando uma água do lençol artesiano, que é uma água sob pressão. Aqui está a linha, a superfície do lençol artesiano, e aqui está a linha de energia, ou a linha piezométrica. Então, se você abre um poço aqui, a água vai jorrar até o plano de pressão que ele tem. Então, você tem poço artesiano surgente ou jorrante, semi-surgente, como a linha piezométrica está próxima à superfície do terreno, e não surgente, como a linha piezométrica está abaixo da superfície do terreno. Nem todo poço artesiano vai ser jorrante. Ele pode ser jorrante, não jorrante ou semi-jorrante. Agora, o poço é artesiano, que ele é um poço sob pressão. O poço freático, a pressão é atmosférica, por isso que é poço freático. Agora, a gente vê por aí o pessoal falando, abrimos poços artesianos. Está errado essa nomenclatura. O certo, abrimos poços profundos. Um poço profundo pode ser freático ou artesiano, dependendo da origem dessa água. E você tem também as águas superficiais do rio e dos lagos, que são alimentadas pela água do lençol freático e, na época de chuva, também pela água do escoamento superficial do solo, que vai ser maior ou menor em função da maior ou menor impermeabilização do solo. E aí, um rio, né, ele é gerado a partir da chuva, há todo esse trabalho, né, de drenagem natural, e você pode caracterizar o rio em três trechos. O trecho superior é o trecho mais íngreme, onde você tem as nascentes. O trecho médio do rio, que é o trecho de maturidade, que é um trecho de vazões que são mais estáveis. E o trecho inferior é o trecho mais sedimentar, onde você tem a região dos meandros e onde tem o estuário, que é a zona onde o mar penetra no rio, que é uma região riquíssima ambientalmente falando, uma região fluvio-marítima, que é uma das regiões mais ricas, onde peixes de água do mar entram aí por causa de alimentos e para se reproduzir. Então, infelizmente, com a degradação da bacia hidrográfica, essa região tem sido muito afetada, gerando grandes perdas ambientais pela destruição da biodiversidade, pela poluição dos rios. Bom, e aí a importância da floresta, né? A floresta tem uma importância grande. Deixa eu ver se dá para diminuir. Eu vejo aqui pelos alunos, professor, que é tudo, as meninas principalmente, tem... Diminui para cá, né? Aqui. Pronto. As meninas vão poder ficar mais aliviadas. Já diminui, botei o frio menor. A floresta, ela tem importância grande, como eu falei, no clima, pela evapotranspiração, na umidade do ar, e também na retenção de água subsuperficial, né? Que é fundamental para a gênese das águas também superficiais dos rios e dos lagos, né? E aí, esse gráfico mostra tudo isso. Dentro desse estudo hidrológico, você pode, num rio, medir níveis d'água, você vai ter um cotagrama ou linigrama, e medir vazões. O que é vazão? Vazão é o volume de água que se escoa na unidade de tempo, é a massa de água que está escoando. Então, de acordo com uma lei da hidráulica, um rio escoa seguindo a lei da continuidade. Vazão é igual à velocidade de escoamento, que é em metros por segundo, vezes a área da seção do rio, que é em metros quadrados. Então, você vai ter uma unidade da vazão, metros quadrados vezes metro por segundo, metro cúbico por segundo, que é a unidade é a massa de água que se escoa na unidade de tempo. É isso que a gente usa nos projetos de engenharia, nos dados hidrológicos que você mede. A partir da chuva, você tem que ter sempre chuva e vazão de rio para você controlar a bacia hidrográfica, né? São os dados mais importantes. E aí, só com os dados, olha que coisa legal, gente, com dados de medição que você faz do rio, você define claramente os anos hidrológicos. Aqui está um ano hidrológico, início do período chuvoso, aí depois você tem a recessão do hidrograma, aqui começou a chover de novo, aí você vai separando ao longo dos registros de vazão, você vai medindo os anos hidrológicos pela vazão do rio que você mede. Você pode definir isso pela chuva, como eu mostrei para vocês, e pode definir isso também pela vazão do rio, que tudo tem que casar, é claro, você vai bater, porque a chuva vai gerar aumento de vazão do rio, então está tudo interligado. Só uma coisa que eu queria comentar aqui com vocês, o gráfico de nível d'água e o gráfico de vazão, eles têm mais ou menos a mesma tendência, mas eles não são paralelos um ao outro. Por quê? Porque vai depender, como nível d'água é o nível da água do rio. Agora, a vazão, ela é função
também da velocidade de escoamento e da batimetria. Se você tem uma calha muito larga, então não necessariamente vai ser uma variação linear, mas ele vai seguir a mesma tendência, nível d'água para vazão, mas não vai ser paralelo um ao outro, que a relação entre vazão e nível d'água não é uma relação necessariamente linear. É isso que eu quero comentar com vocês. E aí, como é que a gente mede agora os dados fluviométricos? Medir chuva é dado pluviométrico. Medir dado de rio é dado fluviométrico. Medindo o nível d'água, originalmente é com régua linemétrica, você bota um operador lendo de manhã e de tarde,